sou a Michelle e hoje eu vou falar sobre os livros e coisas que eu quero ler no ano de 2018. Eu falei assim coisas, não somente livros, porque esse ano eu decidi, ao invés de focar em livros mesmo, em títulos de livros que eu quero ler, eu decidi fazer uma coisa diferente, que é ler as coisas que eu tenho vontade e que até então eu ainda não li. E que incluem coisas assim mais didáticas e não exatamente relacionadas a livros de ficção e de história, literatura, né, no geral. Então, bom, no ano passado eu fiz esse mesmo vídeo e eu consegui cumprir as minhas promessas de leitura, tirando uma que foi a de ler um livro em inglês. Eu não li o livro inteiro, mas eu li, assim, quase inteiro, que foi o Harry Potter. Mas, de qualquer forma, eu fiquei feliz e eu acho que foi bom porque eu consegui cumprir, então eu não vou colocar muitas coisas assim de qualquer forma. E, bom, seguindo nessa linha assim de pensamento, a primeira coisa que eu quero muito ler nesse ano é e-books que eu baixo aleatoriamente na internet. Eu tenho, assim, muitos e-books baixados, assim, que você recebe de sites, se você cadastrar na newsletter, esse tipo de coisa, sobre assuntos variados, mas principalmente sobre marketing digital. Eu tenho muito interesse pelo assunto, eu inclusive tenho 2 lojas online de temas diferentes. E então, pra mim, além de ser interessante, é realmente útil, e eu tenho, tipo, muitos livros, e-books, assim, baixados, e eu nunca leio nenhum, eu vou baixando, e aí eu não leio. Eu acho que pode ser bem proveitoso ler, até pra eu poder tirar eles lá do meu computador. Eu até passei pro Kindle também, alguns. Então esse ano eu quero ler esses livros que eu já tenho baixado, e assim, o meu acordo comigo mesma é não baixar mais nenhum, até ler os que eu já tenho baixado. A segunda coisa que eu quero ler, que é assim meio aleatória, são revistas de moda que eu tenho. Eu tenho algumas revistas de moda, eu não tenho tantas, mas são revistas antigas, mas que mesmo assim eu nunca parei para ler as matérias que tem nelas, assim, sobre os estilistas, designers e marcas. E eu acho que pode ser interessante, afinal de contas eu sou o quê? Uma designer de moda e eu não estudo sobre isso. E eu sei que revistas de moda não é exatamente o ideal para estudar moda, mas eu quero até para saber, assim, de um jeito mais assim simples mesmo, já que tem matérias bem resumidas, eu acho que pode ser interessante. Então eu quero fazer isso nesse ano. E uma coisa também que eu vou fazer esse ano, que é mais resumida também, é estudar arte. E no caso, ler esse livro de arte. Ele é um livro super, ultra, mega, hiper resumido, muito resumido mesmo, de cada movimento artístico. Eu acho que vai, tipo, ser super facinho de ler e vai ser ótimo para eu relembrar o que eu já estudei na faculdade sobre arte. Eu quero até fazer, assim, um caderno para eu fazer anotações, então inclui aí ler esse livro e também estudar esse livro, que são coisas, assim, na minha opinião, bem diferentes. E outro livro que eu também quero ler, que é assim mais voltado para moda, é A Parisiense. Eu tenho esse livro há muito tempo, muitos anos, eu não sei nem quanto tempo mesmo, assim, de verdade. Eu nunca li ele, porque na verdade ele não é exatamente um livro para se ler, assim, tipo, são várias ilustrações e várias dicas. É mais um livro de inspiração, mas eu nunca li ele. Eu sempre abro assim aleatoriamente, mas ler mesmo eu nunca li, então eu decidi que esse ano eu vou ler. Tem uma razão mais específica para eu querer ler esse livro esse ano, mas eu não vou falar qual é, porque daquelas bem blogueiras assim, famosas, que ficam fazendo suspense, eu não vou falar mesmo, porque não sei o que vai acontecer, né? Mas até então a meta oficial é ler esse livro. E outro livro que eu tenho aqui em casa que eu quero muito ler é 5x5. Um livro sobre filmes brasileiros de maior bilheteria e de maior pontuação crítica. Eu acho que é muito interessante porque eu não conheço muitos filmes brasileiros, mas um dos meus filmes preferidos da vida tá nesse livro, que é Lisbela e o Prisioneiro. Então eu acho que é bem interessante, é um livro totalmente diferente de tudo que eu já li. Eu acho que vai ser legal eu ler, e ele tá aqui em casa, então eu quero ler esse livro esse ano. E por último, mas não menos importante, na verdade, não é por último, eu me enganei, gente, calma. E a outra coisa que eu quero ler muito esse ano, esse eu quero ler mesmo, é Percy Jackson em inglês. Eu prometi ano passado que eu ia ler um livro em inglês, não li, então eu tô prometendo esse ano que eu vou ler o quê? Uma série inteira em inglês. Porque eu não li, não foi porque eu não consegui entender, foi porque eu deixei muito pro final, eu deixei pro último mês do ano.
E já era uma história que eu conhecia, que foi Harry Potter, então eu não tinha muita motivação para continuar lendo. E eu quero muito ler o Percy Jackson. Eu cismei que eu quero ler o Percy Jackson e eu cismei que eu quero ler ele em inglês. Então esse é um dos únicos, se não o único livro assim de literatura e coisas, histórias fictícias que eu vou colocar nessa lista pra eu ler, que é a série Percy Jackson em inglês. E os próximos livros que eu quero ler, porque eu acabei de descobrir que não são só, não é mais um apenas, assim, 2, são autores, não livros específicos, mas são autores. O primeiro é o Edgar Allan Poe, eu quero muito ler um livro dele, eu já expliquei porque naquele vídeo de autores que eu quero ler, mas resumidamente porque ele inspirou de alguma forma o Arthur Conan Doyle e a Agatha Christie, e como eu gosto muito deles, principalmente da Agatha Christie, eu quero ler os livros dele, eu fico curiosa. E o outro é o Stephen King, porque todo mundo lê Stephen King, todo mundo adora Stephen King, e eu acho que é um momento assim de eu ler algum livro dele, então eu quero ler esse ano. E é um ano inteiro, né, gente? Espero que eu consiga. E eu tô bem animada, como vocês podem ver, eu não coloquei metas de livros realmente literários, assim, de histórias, porque eu quero deixar as coisas fluírem. Eu tenho uma lista enorme de livros pra ler no Kindle Unlimited, não sei pronunciar, gente, mas enfim. E a lista tá lá, eu provavelmente vou ler. Eu vou ir marcando quando eu ler, fazendo resenhas no blog sempre dos livros que eu leio. Mas eu acho que é interessante, foi uma boa ideia eu colocar esse tipo de livro e revista e coisas assim mais didáticas pra eu ler esse ano como meta, porque isso vai me fazer ler mais e eu acho que é muito importante eu ler, principalmente esses negócios desses e-books. Eu não sei se são e-books tão bons assim, porque são de sites feitos assim por pessoas que estudam sobre o assunto, mas dá pra ver, assim, pelo próprio jeito que eles foram feitos, que alguns são melhores do que os outros, mas mesmo assim eu acho que é um tipo de informação, pra mim, no meu caso, muito importante, muito interessante, e se eu não parar pra falar, eu tenho que ler, eu não vou ler, e eu acho que desse jeito eu vou conseguir acabar lendo mais. E eu não quero me pressionar a ler livros de ficção pra eu não ficar aí de ressaca literária e parar de gostar de ler. Mas enfim, é isso. Comenta aqui embaixo quais são suas metas de livros para esse ano e se você achou interessante esse novo método aí de leitura que eu fiz pra mim mesma. E até o próximo vídeo.